Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos a mais um vídeo. Hoje a gente vai falar sobre hipnose clínica e emagrecimento, o tema que você escolheu lá pelo Instagram. Então, quando a gente pensa na ideia do emagrecer, é importante você entender que ele é um processo. Ele não vai acontecer do dia para a noite. E muito provavelmente, se ele acontecer do dia para a noite, você vai ter perdido a sua saúde no meio. Então, é importante você respeitar o limite do seu corpo e você entender que vai acontecer no tempo certo, como um processo, né? Então, quando a gente fala sobre o emagrecer, né, existem várias causas que fazem com que a pessoa vivencie o sobrepeso. Desde questões emocionais, que é o que a gente vai centrar aqui, mas também existem questões de hábitos, né? Pessoas que a família inteira não se alimentava bem, então ela cresce não se alimentando tão bem e ela acaba engordando. Existem também as questões fisiológicas, né? Pessoas que estão desreguladas a partir dos hormônios, que têm um metabolismo mais lento nesse processo. Então, vão existir várias causas. E quando eu falo isso, é importante também você pensar que é necessário um tratamento multidisciplinar, né? Onde você vai ter vários profissionais acompanhando aquela pessoa para dar um suporte e fazer com que esse processo novamente aconteça com saúde. Mas centrando mais na questão emocional e inclusive a parte que a hipnose ela mais vai dar suporte, vão existir várias causas para o processo de sobrepeso, porque para cada pessoa o sobrepeso ele vai ter uma metáfora diferente. Então tem gente que engorda porque ela tem medo de ser abusada sexualmente, por exemplo. Então ela engorda para afastar os olhares das pessoas. Tem gente que engorda para se sentir em paz consigo mesma, porque aprendeu assim na infância que quando você está chateado, você come e você se sente em paz depois. Aprendeu que aquilo era uma forma de dar amor. Tem gente que engorda porque precisa da substância química, né? Tem uma baixa de serotonina, então começa a se alimentar de alimentos que vão fazer com que essa serotonina seja suprida. Tem gente que engorda para se punir no processo, tem gente que engorda porque acha que a saúde do corpo vai melhorar se ela comer muito, né? Que ela precisa acumular muitas reservas. Então existem várias causas, desde uma depressão que vai fazer com que a pessoa engorde, né? Quando há uma baixa de energia no corpo e essa baixa também acontece pela dificuldade de digestão. Você vai ter esse processo causado por transtornos de ansiedade. Então, existem várias questões, são inúmeras. Para a gente falar do emagrecimento de uma forma muito mais profunda, a gente teria que tocar de falar sobre várias questões, né, sobre várias disfunções e doenças. Assim a gente conseguiria abraçar todo o conteúdo com relação ao emagrecer. Mas o que é importante a gente pensar nesse processo? É que existe uma compensação quando a gente toca na questão emocional. Por exemplo, se você não está sabendo lidar com algo na sua vida, algo desafiador, por exemplo, o cenário que a gente está vivenciando agora, você pode simplesmente começar a comer mais e seu corpo começar a acumular sobrepeso. E quando você se olhar no espelho, você se sentir mal, porque você tá no sobrepeso. E quando você olha para aquilo, né, para a visão do seu espelho, você começa a se frustrar. E você começa a ficar muito triste por aquilo. E isso é um sofrimento real. Só que veja, esse sofrimento que você criou quando você decidiu comer, fez com que você deixasse de olhar para todos os outros sofrimentos que estão à sua volta, nesse cenário que a gente está vivenciando. Então, aqui é uma metáfora de mais ou menos como acontece uma compensação. Quando o se alimentar, ele não vem para suprir uma necessidade física do meu corpo, porque meu corpo precisa de determinadas substâncias,
e passa a acontecer para eu suprir uma questão emocional. Então eu crio um pequeno problema que vai fazer com que eu deixe de olhar para todos os outros problemas. Então, aquele problema que eu criei vira uma zona de escape. Eu boto para fora toda a frustração, tristeza, questiono a minha autoestima, né, o meu amor próprio, desrespeito o meu corpo. Então, eu crio um problema para deixar de dar atenção àquilo que é um problema muito maior e que eu não me sinto capaz de resolver. E quando a gente vai para o tratamento mesmo com relação à hipnose clínica, existem várias técnicas que podem dar o suporte, inclusive são utilizadas ao mesmo tempo. Uma das técnicas foi a que a gente falou no vídeo passado. Se você não assistiu, procura lá, que tanto no Instagram quanto no YouTube vai estar lá, que é sobre o pêndulo. Então, o pêndulo ele tanto vai ajudar no aumento da serotonina, dopamina, ocitocina, quanto também na aceleração do metabolismo, e isso vai fazer com que o processo de emagrecer seja mais suave. Mas, além do pêndulo, a gente vai utilizando também várias técnicas de limpezas emocionais e o entendimento da metáfora daquele sofrimento. E para que não fique muito solto, a metáfora de um sofrimento por exemplo, você ficar presa no elevador quando criança e você está sozinha e você cria um medo enorme do elevador porque o elevador ele passou a ser o objeto que te separa das pessoas que você ama. Você não cria medo do elevador porque você está lá presa sozinha. Você criou porque ele pode separar você para sempre das pessoas que você ama. Então, as metáforas criadas do sofrimento, né, principalmente aquelas de origem da infância, elas são como pequenos versos de um poema que não tem uma origem racional. Racionalmente você olha para o elevador e fala, não, a chance de eu ficar preso é muito pequena. Mas quando você pensa na metáfora que tem ali, o objeto que pode me separar das pessoas que eu amo, daí você cria um sofrimento. E assim é que vão se formando as crenças. Então, quando a gente pensa no emagrecer, a gente tem que interpretar cada metáfora que vai acontecendo, né, que fez com que a pessoa decidisse vivenciar o sobrepeso, mesmo que essa decisão tenha sido de uma forma inconsciente. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. É um tema muito amplo, né? É um grande desafio fazer ele em pouco tempo, mas eu espero que vocês tenham gostado e qualquer coisa a gente pode fazer novos vídeos sobre o tema. Então, fale aquilo que você achou, pergunte aquilo que você gostaria de saber mais sobre o assunto. E é isso. Um grande abraço, até o próximo vídeo.